o objetivo da nossa conversa é justamente apresentar algumas possibilidades para que vocês, professores, né, possam, e alunos também, eu sei que tem alguns alunos aí em formação que futuramente também serão professores. Então, para que vocês conheçam aí algumas possibilidades de avaliação que ultrapassam a questão apenas da escrita. Então, as tecnologias, elas terminam propiciando, oferecendo aos alunos a oportunidade, né, de ter outras formas de demonstrar que aprendeu. Então, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar nessa tarde. Então, só um minuto, deixa eu colocar aqui na apresentação. Certo, então a professora já me apresentou. Eu estou cedido da UFMA para a FAPEMA desde agosto, onde lá exerço o cargo de diretor científico. Mas continuo ligado aí aos programas de pós-graduação e desses eu realmente não estou cedido, continuo na ativa, mas sou lotado no Departamento de Educação 2 e atualmente não estou ministrando aulas por conta da FAPEMA. Então, o que nós temos observado no cenário atual? Muitas transformações, diversos recursos que utilizamos de maneira física sendo convertidos para o formato digital. Então, vimos aí o desaparecer das locadoras de filme, que deram lugar aí para os canais de transmissão de imagens através do streaming, tal como Netflix, YouTube, Globoplay, entre muitas outras, tá? Bem como o desaparecimento de lojas de CDs, que agora deram espaço aí para canais via Spotify, por exemplo. E a comunicação escrita e falada também tem mudado bastante. Então, antigamente as pessoas escreviam cartas, as pessoas faziam chamadas via telefone, e hoje em dia as pessoas mandam mais mensagens eletrônicas ou ainda fazem videochamadas. E em tempos de pandemia, esse recurso tem sido muito, muito utilizado para a comunicação. Assim como também o acesso às notícias. Dificilmente observamos uma banca de revista e o acesso ao papel tem mudado bastante. As pessoas têm optado pelos canais digitais de informação, onde elas podem acompanhar em tempo real aquilo que está acontecendo. E muitas outras coisas também vão mudar, como, por exemplo, em pouco tempo não teremos mais cartão de crédito, não teremos mais dinheiro em cédula, vai ser tudo digital. Digital? Mas como assim? Então, quando você for no supermercado, numa farmácia, vai comprar os seus produtos e logo em seguida vai aparecer lá, né, depois que for totalizada a compra, o código QR, onde você, com seu aplicativo, vai aproximar, fazer o pagamento e pronto. Não vai mais precisar de cartão, não vai mais precisar de dinheiro. Então, cada vez mais, esse cenário é de conversão do físico para o digital. E é um caminho sem volta. Nós não temos aí como parar com todo esse avanço. Então, cada vez mais temos que aprender, nos adaptar e fazer o bom uso desse recurso para a nossa vida. Então, isso traz consequências positivas e negativas. Ao mesmo tempo que é uma coisa interessante, é uma vantagem, facilita a nossa vida, né? Por outro lado, é uma ferramenta que, ao mesmo tempo que inclui, exclui. Como assim? Ao mesmo tempo que é bom para quem sabe, para quem detém o conhecimento, é ruim para quem não tem o acesso e que não detém o conhecimento sobre como manipular essa ferramenta, como integrar esses recursos na sua vida. Tá? Eu sempre digo que as tecnologias, por exemplo, o celular, as ferramentas de comunicação, elas são ferramentas que aproximam e, ao mesmo tempo, afastam. Ao mesmo tempo em que eu posso estar conversando com alguém que está do outro lado do mundo, eu posso também ter alguém do meu lado que quer a minha atenção e que, mesmo assim, eu não estou dando, por conta que estou preferindo conversar com alguém que está mais distante. Então, é sempre aí equacionar vantagens e desvantagens nisso tudo. Então, outra coisa que nós temos observado nas pessoas é que cada sujeito que vem aparecendo ao longo dos tempos, carrega consigo aí características próprias de sua geração. Então, nós temos atualmente aí 1, 2, 3, 4, 5 gerações coabitando. Tá? Então, coabitando porque eu digo assim, as que realmente estão no mercado, estão atuando. Então, geração Baby Boomers, nascidos aí entre 1940 e 1960, geração X, entre 1960 e 80, Y, entre 80 e 2000, Z, entre 90 e 2000, e os chamados aí geração Alpha, a partir dos anos de 2010.
O que esse povo todo tem em comum? Né? Cada um tem uma forma própria de pensar, cada um carrega consigo características que conseguimos observar dentro da sala de aula, no nosso ambiente organizacional, e essas características, às vezes, elas causam aí um certo impacto. Por exemplo, um aluno da geração alfa, ele vai achar muito natural, no meio da aula, puxar o seu celular para fazer uma consulta, para fazer um envio de uma mensagem, mas para um professor da geração X, ele já não vai achar isso muito bom, tá? Ele vai achar estranho. Por quê? Porque na época dele, ele não aprendia assim. Ele aprendia de maneira concentrada, dando total atenção. Então, nem sempre essas relações são fáceis. Então, precisamos nos acostumar com a forma como os alunos da geração alfa, da geração Z, aprendem. E eles aprendem com tecnologia, já que nasceram rodeados por esses equipamentos, essas ferramentas e todas essas facilidades, tá? Então, outros conceitos que nós devemos também incorporar ao nosso pensamento é a questão das competências. Precisamos desenvolver competências nos nossos alunos. Tá? Então, a OCDE e outros documentos, eles já indicam que existem 4 competências básicas para a sobrevivência no século XXI. O primeiro deles diz respeito à comunicação. Devemos aprender não só a absorver informação, mas também partilhar, passar adiante essa informação. Não adianta mais só acumular. É necessário também passar adiante e da melhor forma possível. Um outro C importante, pensamento crítico. Quando você recebe a informação, analisar antes de passar para frente. Então, um outro C. Próximo C diz respeito à colaboração. Existe um conceito muito parecido com colaboração, que é o de cooperar. Se eu pegar os dois, eu vou observar o quê? Que os dois dizem respeito a trabalhar em conjunto. Mas existe uma diferença. Uma coisa é trabalhar em conjunto fazendo a minha parte, e outra coisa é trabalhar em conjunto e, de fato, participando de todas as fases do processo e aprendendo com o outro. Já dizia aí Vygotsky que aprendemos mais e aprendemos melhor quando essa aprendizagem é com o outro. Então, aprender com o outro é fundamental. E o último C, né, que eles apontam aí é a criatividade. Todos nós somos criativos, todos nós temos uma habilidade em determinada área. Mas o que geralmente acontece na sala de aula? O professor só pede um tipo de trabalho. Escreva, escreva e escreva. Mas escrever não é a minha habilidade. A minha habilidade é desenhar, é organizar, é uma aprendizagem mais ativa. Mas me deram como opção escrever. Então, quem que vai se dar bem? Somente quem tem essa habilidade. Então, a criatividade nos mostra que eu devo diversificar as tarefas em sala de aula, favorecendo a criatividade de todos os alunos. Então, em um dado momento, eu passo um seminário, no outro, eu passo uma atividade escrita, no outro, uma atividade que ele tenha que esquematizar, organizar, no outro, que ele tenha que atuar, e assim eu vou diversificando minhas tarefas e incentivando cada vez mais a criatividade dos meus alunos. Né? Então, essa imagem aí, ela nos faz refletir exatamente qual a diferença entre cooperar e colaborar. Então, eu peguei uma charge aí do Suricate Ceboso, do Facebook, que é muito comum essas figuras, e a charge diz assim, parabéns, o que cada um fez nesse trabalho? Aí um diz assim, olha, eu escrevi na cartolina, o outro, eu separei as falas, o outro, eu peguei as figuras. E você, fulano, o que tu fizeste? Ah, eu segurei o cartaz. Quem segurou o cartaz aprendeu alguma coisa? Então, essa divisão de tarefas, ela acontece naturalmente, caso o professor não observe, caso o professor não fique na figura que ele deveria estar. E que figura é essa? A figura de mediador, acompanhando o processo, incentivando, dando feedback e trabalhando para que a cooperação não aconteça, e sim a colaboração. Então, a colaboração é um processo muito mais rico, muito mais efetivo do que a cooperação. Onde é que eu observo que aconteceu a cooperação em vez da colaboração? Quando estamos em sala de aula e os nossos alunos começam a apresentar um trabalho da seguinte maneira. Um fica lá diante dos alunos e começa a discursar. Em seguida, ele diz, cuida, fulano, continua com a tua parte. Então, um trabalho que foi feito em colaboração não tem parte. Todo mundo sabe
do trabalho inteiro. Então, o discurso ele vai fluindo, um participa do discurso do outro, e eu consigo compreender que todos estão ali inteirados, todos conhecem todas as partes do processo. O Alvin Toffler, ele também nos chama a atenção para uma coisa importante. Ele diz o seguinte, que no século XXI, os analfabetos não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas serão aqueles que não estão abertos a aprender, desaprender e reaprender. E nós temos observado isso nesse exato momento. Muita gente com resistência a aprender uma coisa nova, a reaprender como se faz uma nova docência, né? Desaprender seus modelos antigos, até porque, daqui a pouquinho vocês vão ver, que se eu ficar muito agarrado ao que é antigo, não me ater às atualidades, eu vou naufragar, eu vou morrer. Né? Infelizmente, e temos inúmeros exemplos para mostrar que isso é verdade, mas infelizmente muitas pessoas preferem ficar no escuro. Né? Então, vamos ser luz e vamos, né, avançar, evoluir. Então, o mundo, já dizia Marta Gabriel, muda com uma velocidade constante, a todo instante. Estar preparado vai fazer toda a diferença. Então, já parabenizo todos vocês que estão aqui nessa tarde de sexta-feira, que poderiam estar fazendo N outras coisas, e estão aqui se capacitando, buscando informação para a sua prática pedagógica. Então, se eu perguntar assim, quem aí já encerrou o seu processo de formação? Muitos são professores, são doutores, pós-doutores, pessoas super gabaritadas vão dizer, eu já zerei, professor, meu processo de formação, porque eu já cheguei no topo da minha carreira acadêmica. E eu digo, olha, eu também já passei por todas essas etapas, e eu estou longe de zerar o meu processo de formação. Sabe por quê? Porque o conhecimento agora, ele é, volátil, está todo o tempo mudando. Não adianta mais você ter aquela formação, sendo que aquele conteúdo, aquele conceito que você aprendeu, ele se torna obsoleto muito rápido. Amanhã já é outra coisa. Tá? Então, por exemplo, eu comecei a utilizar o Google Meet para dar minhas aulas, achava ele fantástico. Já saí dele, já estou no Zoom, porque eu já acho ele, o Zoom, melhor, e já me disseram que tem outra plataforma melhor, e todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Então, eu, João, estou longe de zerar meu processo de formação. Então, já diz, né, Fisher, em 2000, que nós estamos na era do lifelong learning. O que é isso? Aprendizagem ao longo da vida. Então, a gente só para de aprender quando a gente morre. Então, uma necessidade da qual depende o futuro da nossa sociedade, é continuar estudando e aprendendo. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Uma historinha de resistência com relação à inovação, tá? Então, duas moscas, elas estavam um belo dia sobrevoando e caíram dentro de um copo de leite. Uma era muito otimista, a outra muito, né, negativista, não era muito favorável a mudanças, a nada. A otimista disse assim, olha, vamos continuar nadando que nós vamos sair daqui em pouco tempo. Aqui não tinha um pensamento muito positivo, nadou e disse, olha, não dá para mim não, acho que eu vou morrer. E o que aconteceu? Realmente, ela morreu rápido, porque ela nem se esforçou. A outra continuou nadando, e com o passar do tempo, aquele copo de leite se transformou em manteiga, e ela conseguiu sobrevoar. Essa que sobreviveu, passado um certo tempo, ela também, não evoluiu muito. E caiu novamente no copo, só que dessa vez esse copo não era de leite, era de suco. E ela também caiu com uma amiga. E nesse copo tinha um canudo. A amiga dela disse assim, por que a gente não mergulha e não sai por esse canudo? Aí ela disse assim, mas isso daí dá muito trabalho. Eu sei de uma coisa que eu fazia antigamente e que deu muito certo. Eu já passei por essa experiência e consegui sair. Se você quiser ir nessa inovação, vá, mas eu vou fazer o que eu já sei. Que muitos professores fazem, né? E aí, o que aconteceu? A outra mergulhou, saiu pelo canudo, deu tchau, e a outra continuou nadando nesse processo. O que aconteceu, gente? Passaram-se horas e horas e horas, e ela teve um ataque cardíaco e morreu. Parece engraçado, né? Mas por que ela morreu? Porque ela não estava aberta a aprender, ela não estava aberta a inovar nas suas práticas. Então, uma lição, aprender sempre, né? E inovar em suas práticas. Caso contrário,
você não vai ter êxito por muito tempo. Tá? Então, um outro caso que esse é real, tá? Dos chineses e dos suíços. Os suíços inventaram os relógios e os chineses inventaram relógios a bateria. Os relógios dos suíços eram a corda. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, os suíços disseram assim, não vamos inovar com relógios a bateria. Esses relógios não vão pegar. Afinal de contas, as pessoas não vão querer pagar bateria para ter relógio. Tá? Só que os suíços não contavam com a preguiça do ser humano, né? Que é muito comodista e não quer nenhuma preocupação. E com o passar do tempo, os relógios chineses e os suíços caíram. E nunca mais eles conseguiram se reerguer. Os relógios suíços continuam bonitos, caríssimos, mas não são os mais vendáveis. Os que são os mais vendidos, né, de fato, são os relógios, né, a bateria. Então, você não muda, gente, lutando, não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso sempre construir novos modelos. E vai tornar o teu modelo atual obsoleto. Então, é sempre pensar em novas estratégias e novas possibilidades, tá? Então, vamos adentrar no assunto que nós temos aqui para discutir hoje, que é a questão da avaliação. Então, fiz todo esse preâmbulo aí para a gente começar a discutir o nosso tema, que é a avaliação. E avaliar é um cotidiano nosso. Então, estamos sempre fazendo apreciações sobre o que vemos, sobre o que fazemos, sobre o que ouvimos, sobre o que nos interessa e sobre aquilo que nos desagrada. Praticamos avaliação em vários momentos. Quando estamos numa fila de um banco, do supermercado, para o atendimento que recebemos, se ele foi rápido, se ele foi lento. Quando fazemos compras, analisamos os preços, comparamos, decidimos aí como vamos comprar esse algo, né? Em relação ao atendimento, em relação ao preço, ou assistir um programa de TV, comentamos a atuação dos autores, ou dos atores, perdão, sobre suas roupas, sobre seus temas, assim como se fôssemos especialistas em tudo, né? Mas o que é, de fato, avaliar? Avaliar é dar valor. Avaliar é fazer, né, um diagnóstico qualitativo e quantitativo, mas geralmente as pessoas se atêm somente ao quantitativo e não observam a evolução, o processo do início, do meio e do fim. E esse tipo de avaliação é que é muito mais rico, quando você vê a evolução, e não só o momento pontual. Até porque um belo momento, um belo dia, você pode estar muito triste, muito deprimido, e esse teu sentimento vai fazer com que você não tenha um bom resultado. Então, o processo que visa, eu poderia conceituar a avaliação como um processo que visa a aquisição de competências e habilidades em determinadas áreas, né, do conhecimento ou do campo laboral, e que tem que ser sempre visto aí num processo de melhoria contínua. Então, a avaliação é para que você possa diagnosticar, atacar esse problema, melhorar e vencer. Então, a avaliação não deve ser encarada como um momento pontual em que, se você não obteve aquela nota, pronto, você fracassou, acabou, não existe mais perspectiva para você. Não é por aí. Então, avaliar também é realizar o quê? Uma verificação periódica para saber o grau de retenção de conhecimentos e por parte dos estudantes ou dos profissionais. Então, ele determina valor, ele nos ajuda a compreender, a apreciar e, principalmente, conhecer o seu valor. Por que esse tirou a mesma nota que esse, mas, mesmo assim, esse aqui ainda é melhor? Por conta das suas características, por conta do seu processo. Então, só devemos avaliar a capacidade escrita dos nossos alunos. Muitos professores, eles se atêm a essa forma e todas as avaliações são escritas, ou então são de marcar. Eu devo avaliar os conteúdos repassados ou avaliar o conhecimento construído? São perguntas aí para a nossa reflexão. Tá? O Bloom e seus colaboradores, eles apontam em 1956 que as tarefas, as atividades, elas devem atingir altos domínios cognitivos do nosso aluno. Então, não devo me prender apenas a questões do tipo conhecer ou compreender ou aplicar, mas eu devo avançar para níveis cada vez mais altos do conhecimento, tal como análise, síntese e avaliação. Ou seja, esses 3 pontos
são muito complexos para o nosso aluno. Ele tem mais dificuldade em chegar nesses pontos, tá? Só que essa pirâmide, ela foi elaborada em 1956 e em 2001 ela teve uma atualização. E aí eles apontam que agora o que é mais complexo para o nosso aluno é criar. Ou seja, se você vai pensar numa questão avaliativa, no trabalho, algo que você quer verificar o conhecimento do seu aluno, foi uma questão de criar. Porque se você colocar uma pergunta do tipo, o que é isso, o que é aquilo, ele é muito esperto, ele vai lá na internet, vai copiar e vai colar. Muitos professores reclamam disso. Poxa, eu não posso passar um trabalho que o aluno cola. A culpa de quem cola é do aluno? Bom, se pararmos para analisar, ele tem a sua parcela de culpa. E o professor também tem a sua outra parcela de culpa. Por quê? O aluno, porque ele foi formado para isso. Quando ele estava na escola, era passado um trabalho para ele, e o aluno fazia o quê? Copiava. Por que ele copiava? Porque ele foi treinado para copiar. Então, com o passar do tempo, ninguém ensinou para ele que, em vez de copiar, nós devemos citar, referenciar, né? E aí, essa moda, esse comportamento, ele foi se perpetuando. Tá? Mas, se ele tivesse uma formação desde cedo a pensar, dificilmente ele faria isso. E qual é a parcela de culpa dos professores? Quando eles pedem trabalhos já prontos. Quando ele diz aí, o que é isso, o que é aquilo, encontra a resposta ali, busca a resposta do seu livro, essas perguntas não ajudam muito. Se você parar para pensar, ENAD, ENEM, todos esses testes, eles não estão mais valorizando lembrar conteúdos, mas eles estão valorizando o quê? O pensar, o criar, o dar uma resposta inteligente. Então, toda vez que eu vou pensar numa tarefa, eu tenho que pensar em algo de criação, uma resposta nova que ele vai ter que formular. E aí poderia ser desenhar, construir, planejar, elaborar. Então, são exemplos de verbos que nos ajudam a pensar em trabalhos mais criativos. Olha o nome, criatividade, tem a ver com criação. Tá? Então, vamos sempre pensar nisso. E outra coisa que nós temos que ter em mente é que os nossos alunos possuem inteligências distintas. Então, alguns são melhores com texto escrito ou falado, inteligência linguística. Outros gostam de aprender com a música, então eles gostam de transformar as fórmulas em música, ou gostam de analisar as letras da música e encontrar a perspectiva histórica, ou então eles gostam de compor músicas, ou eles se acalmam com a música, ou estudam com a música. Outros têm inteligência lógico-matemática, aprendem melhor com os números, com a razão, quando vão contar as histórias, dividem tudo em fases, são pessoas, assim, bem organizadas. Aqueles que têm inteligência espacial, então eles vão gostar muito de esquemas, eles se localizam muito bem no plano, sabem a diferença aí entre direita e esquerda. Sinestésico corporal, aqueles que gostam de uma aprendizagem mais ativa, que gostam de fazer visitas de estudos, pesquisas de campo, dinâmicas, debates. Aqueles que têm inteligência pictórica, que gostam muito de imagens, que basta você mostrar uma vez a imagem e ele já guarda ali muitos detalhes dela. Os que têm inteligência interpessoal, ou seja, facilidade em relacionamentos, facilidade em persuadir, convencer, apresentar, liderar, trazer pessoas para perto de si, e os que têm inteligência intrapessoal, os que se conhecem muito bem, sabem seus limites, suas capacidades, e gostam muito de fazer trabalhos em que eles precisam refletir sobre seus comportamentos, sobre seus atos, suas atitudes e suas escolhas. Então, o uso excessivo de recursos ligados aí ao texto deixa aí grande parcela dos alunos entediados, tá? Então, principalmente aqueles que possuem inteligência corporal sinestésica, que preferem o movimento, ou aqueles que preferem uma aprendizagem mais musical, preferem ouvir em vez de ler, ou ainda aqueles que preferem uma aprendizagem mais visual, pictórica, que preferem imagem em vez de texto. Então, o que nós podemos observar no atual contexto? O acesso ao conteúdo mudou, o acesso aos professores também mudou, o acesso aos outros alunos mudou. As pessoas aprendem de forma diferente em tempos de convergência digital. E esse slide ele não foi montado agora em tempos de pandemia. Eu já tinha esse slide. Se já tinha mudado antes, gente, agora então, agora mesmo é que mudou. E eu aposto que
Daqui para frente, cada vez mais essas ferramentas vão ser demandadas. Então, saber utilizá-las, saber a metodologia exata para isso, vai fazer toda a diferença, tá? Então, utilizar uma única maneira de repassar informação, de construir conhecimento, não é a mais adequada, né? Então, imagina que você, todas as aulas, é leitura e discussão de texto, leitura e discussão de texto. Ou então, aula expositiva dialogada, aula expositiva dialogada. É como se todos os dias o teu almoço fosse arroz com feijão. Você ia gostar? Se coloque no lugar do aluno. Então, inove. Crie estratégias diferenciadas para levar à construção desse conhecimento. Promova debates, incentive a cultura, incentive o uso do celular, incentive os aplicativos. Então, tem muitas possibilidades para você fazer uma grande revolução nas suas práticas pedagógicas. Lembre-se, você aprendeu o conteúdo há muito tempo atrás. Então, você não pode ensinar da mesma forma, porque os alunos são de uma outra geração. Eles aprendem diferente, então eles esperam de você coisas diferentes, tá? Então, a rápida evolução dessas tecnologias provocou mundialmente muitas mudanças na forma de estudar, de trabalhar, de informar, comunicar. Antigamente, ter o celular era um luxo, agora não, uma necessidade. Afinal de contas, nós temos muitos aplicativos que deles dependem aí nossa vida cotidiana, e cada vez mais. Então, se você, por exemplo, não está com a sua carteira de motorista, com o seu celular você pode acessar a sua carteira. A partir do ano que vem, todos os documentos dos carros vão estar no celular, em aplicativos. Então, também quem não tiver não vai ter acesso a esse documento. Então, entreter, se divertir, tudo isso foi afetado aí pela tecnologia. Então, nós podemos chamar aí de era das conexões ou ainda de cibercultura. Alguns gostam de chamar de sociedade da informação. Mas será que nós vivemos uma sociedade da informação? Todo mundo tem acesso à informação? Nem todo mundo. Nós temos visto aí nesses tempos de pandemia, esse auxílio financeiro que foi concedido pelo governo, muita gente não teve como fazer o cadastro, por quê? Porque não tinha celular, porque não tinha internet, também porque não sabia mexer no aplicativo. Então, dizer que as pessoas sabem tudo, tecnologia, os jovens são super informados, isso não é verdade. Quem sabe muito é quem tem acesso. Então, a nossa sociedade não é, de fato, da informação, mas é para quem tem a informação. Tá? Então, é algo para a gente refletir. Então, outra coisa que nós também devemos refletir é que, no atual contexto, não há mais espaço para ser espectador, você tem que ser protagonista. Então, para que eu possa promover uma aprendizagem mais alinhada com o que o mercado pede, eu devo investir sempre em metodologias, estratégias e ferramentas para que o meu aluno seja protagonista na criação das suas respostas, produtos, né? Ou eu também para que eu seja protagonista também na forma como eu planejo e executo minhas aulas. Tá? Então, Coutinho e Lisboa já apontam aí que devemos estar abertos para rever nossas práticas e os métodos pelos quais passamos não pode ser o mesmo método que eu uso para as novas gerações. Tá? Então, muito tem se falado ultimamente sobre inovações, sobre tecnologia, sobre recursos na sala de aula, mas o que é que nós observamos? Que os alunos trocaram as enciclopédias por sites de busca, as instituições, o quadro por lousas digitais, o retroprojetor por apresentações mais dinâmicas, mas essas mudanças são superficiais. Se você observar, o aluno continua ali muito passivo, os trabalhos continuam muito do tipo encontrar a resposta em algum lugar. Tá? Então, precisamos investir cada vez mais em inovações, né? Mas inovações não só no aparato e no mobiliário físico, mas inovar na forma como ele pensa, como ele cria conteúdos novos para a sua vida, para os trabalhos que você passa para ele, tá? Então, outra característica importante do professor no atual contexto é que ele deve ser um mediador. Toda estratégia ativa, todo recurso tecnológico que você pensar em adotar para o seu aluno na sala de aula, quer seja para o ensino, quer seja para avaliação, daqui a pouco nós vamos ver aí muitos aplicativos para isso, eles só vão funcionar, só vão resultar se você for um professor mediador. O que é o professor mediador? É aquele que está ali constantemente, passando nos grupos, observando as práticas dos alunos, vendo as dificuldades, incentivando aqueles que estão mais atrasados,
enaltecendo aqueles que estão à frente e pedindo o apoio deles para que eles possam colaborar na construção e no aprendizado de todos. Então, o professor mediador é aquele que vai conseguir realmente transformar as suas práticas. Aquele professor que estudou, planejou, trouxe todos os recursos, entregou na mão dos alunos, sentou na sua mesa para mexer no WhatsApp, esse não vai conseguir sucesso. As estratégias não vão dar certo, os resultados não vão ser bons e os alunos ainda vão sair dizendo assim: pronto, agora não temos mais aulas, o professor agora só quer saber de ficar no seu celular e a gente aqui, ó, como diz os jovens, eu que lute. Né? Então, não vai funcionar. Você precisa participar do processo. Então, nós temos ainda muitos desafios para superar, né? Então, nós observamos que muitos professores não tiveram formação inicial e continuada de maneira adequada para a integração dessas tecnologias. Existe uma diferença muito grande entre uso e integração. Uso é apenas aquilo que me facilita ministrar minha aula. Integração é quando essa ferramenta, de fato, faz o meu aluno pensar, faz o meu aluno construir coisas novas, dar respostas para problemas que ainda não foram pensados, tá? Então, vamos pensar no uso, mas no sentido da integração, e não apenas usar por usar. Outra coisa, muita gente não tem motivação para o uso, porque dá trabalho. Vou dizer para vocês, usar tecnologia não é facinho, não é moleza, mas é muito prazeroso e os resultados são muito gratificantes. Se eu não dissesse isso, eu estaria mentindo. Mas tudo que dá trabalho é positivo, é bom, tá? Porque os resultados são sempre grandiosos. Outra coisa, conhecimento de ferramentas e suas potencialidades. Às vezes a ferramenta está instalada no celular do professor, mas ele não sabe como usar. Ele não tem conhecimento da metodologia, como transpor seus conteúdos de uma maneira mais didática. Às vezes a instituição não tem muito incentivo, não faz muito a apologia ao uso desses recursos, tá? E às vezes não tem infraestrutura adequada. Nós, querendo ou não, temos acesso ao Wi-Fi, não vou te dizer que é em todos os espaços por conta aí dos roteadores, mas nós temos e dá para fazer muita coisa, e eu já fiz em sala de aula, né? E devemos aproveitar e fazer tudo o que nós podemos com aquilo que nós temos. E até mesmo, se não tiver internet na sua sala de aula, só os recursos do celular já dá para fazer muita coisa, tá? Outra coisa que também precisa é políticas públicas que incentive aí cada vez mais a internet de maneira aberta para todos, políticas para aquisição de equipamentos, computadores, que nós sabemos que muitos alunos não têm condições, muitos professores também, principalmente da rede básica, não têm condição de comprar equipamentos. E o medo e o preconceito também atrapalha muita gente de avançar. Com relação às metodologias ativas, né, elas são muito importantes, elas devem ser lidas, não é o foco aqui da nossa palestra de hoje, mas eu trago aqui para os curiosos, aqueles que querem estudar um pouco mais sobre o tema, alguns modelos, né? Então, sala de aula invertida, aprendizagem em projetos, uso de jogos na sala de aula, uso da gamificação, que é uma outra estratégia também, a solução e discussão de casos, aprendizagem por times ou por pares. Eu sei que alguns cursos utilizam de maneira massiva, eu observo muito aí, ministrando formações para professores, que os professores da área de saúde, né, eles estão aí campeões em utilização dessas metodologias na sua prática diária. Já outros, né, que deveriam utilizar muito mais, por ser da área da educação, por exemplo, curso de pedagogia, praticamente não usa nada, né? Então, são coisas para refletir. Sempre é tempo de correr atrás e integrar essas novas formas de ensinar. Então, a grande meta das metodologias ativas é fazer com que o nosso aluno seja protagonista, é transformar a nossa sala de aula de um momento chato, cansativo, para um momento divertido, legal, animado, onde as pessoas possam aprender e ver a aplicabilidade daquilo que elas estão estudando. Muitos alunos, eles reclamam, dizem assim: eu estou estudando isso, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Então, acho que a primeira coisa quando você vai trabalhar um conteúdo é dizer onde que eu posso usar esse conteúdo na vida, onde que eu posso aplicar. E aí muita gente não vai repetir a famosa frase: não sei por que eu estudei tanto matemática se hoje eu me tornei engenheiro, perdão, tanto matemática se hoje eu me tornei pedagogo ou me tornei, sei lá, fisioterapeuta. Aí eu pergunto: mas você não utiliza a matemática no seu dia a dia?
Não, não uso. Você não fez cálculos matemáticos na sua monografia? No dia a dia, você não faz planejamento no seu setor? Você um dia pode ser gestor, e aí você vai precisar também dos conhecimentos de matemática. E no cotidiano também, quando você está atravessando a rua, quando você está raciocinando, quando você está fazendo uma compra. Então, você estuda fórmulas matemáticas, não é para aplicar no dia a dia, mas para ampliar seu raciocínio, a sua capacidade. Eu sempre dou essa resposta para o aluno. Tá? Então, nós observamos que todos esses modelos ativos, eles conseguem aí um maior nível de retenção. Por quê? Porque o aluno precisa falar muito daquilo que aprende, precisa fazer, viver experiências reais e integrar isso no seu dia a dia. Já os modelos chamados de passivos, em que eu prezo apenas por leitura, escuta, ver filmes, assistir, né, demonstrações, esse, de fato, tem uma menor retenção, apenas aí 50%. Tá? Então, se pararmos para pensar, os nossos alunos, eles não querem ficar só ouvindo. Eles querem desenhar, eles querem compor, eles querem descobrir, escrever, fazer experiência, partilhar, dialogar, participar e colaborar. Mas eles só vão poder fazer isso tudo se você diminuir a carga de aula expositiva dialogada para modelos mais ativos, em que eles tenham que, hoje, desenhar e esquematizar, amanhã compor uma música com conteúdo, no outro descobrir um mistério, no outro fazer uma experiência, no outro ensinar outra pessoa. Tá? É possível fazer tudo isso dentro da sala de aula, desde que você pense nas melhores estratégias. Então, os autores, eles têm tentado compreender como é essa geração. Então, desde 96, o Tapscott veio com geração NET, em 2001, o Prensky veio aí com nativos e imigrantes digitais, mas o que aconteceu? Logo em seguida, ele chegou à conclusão, em 2009, que essa história de nativos e imigrantes não existe. Não é o fato de você ter nascido rodeado de tecnologias que faz de você um nativo. O que faz de você um nativo é quando você realmente usa a tecnologia para o seu bem, quando você usa para aprender e para as demais práticas do seu dia a dia. Eu até faço analogia com ter conexão e ser conectado. São coisas distintas. Uma coisa é você ter um celular conectado à internet. Outra coisa é você usar todas as potencialidades desse celular e dessa conexão para fazer 1001 coisas, inclusive ganhar dinheiro, viver, ser feliz. Tá? Muita gente não sabe fazer isso. Tem um celular, mas continua indo para o banco. Tem um celular, mas reclama de que não consegue um emprego. E com isso, com esse equipamento, você poderia fazer muitas coisas. Mas basta ter o equipamento? Não, é preciso conhecimento também. Então, Reingold, em 2002, veio com geração polegar, que as pessoas ficam agora com polegar no celular. Alves, 2005, os screenagers, que ficam aficionados com a tela, eles não sabem mais fazer nada e ficam o tempo todo parados, olhando para a tela do celular ou do computador. E Rankin, 2006, vem com o conceito de Homo sapiens, Z de geração Z, porque eles ficam zapeando por muitos espaços. Eles estão aqui, mas ao mesmo tempo estão conectados no celular, observando o que se passa do outro lado da rua. E Carr vem com os superficiais, ou pessoas panquecas, né? Que significa o quê? O conhecimento muito raso. Você pergunta, já ouviu falar de tal coisa? Já. Sabe utilizar? Não. Só sei o conceito. Ou seja, não procuram se aprofundar nos conhecimentos. Então, que habilidades ou que recursos que nós podemos utilizar para ensinar e para avaliar que vai desenvolver a escrita nos nossos alunos, né? Então, eu vou trazer a partir de agora propostas de ferramentas que nós podemos utilizar para desenvolver essas habilidades. Tá? Então, o fórum é uma excelente ferramenta na medida em que eu coloco perguntas que provoquem a discussão. Então, o fórum ele é muito interessante porque eu lanço uma pergunta, ou o aluno lança uma pergunta e eu respondo, e todo esse histórico de perguntas e respostas, eles vão ficando lá armazenados. Futuramente, caso alguém tenha uma mesma dúvida, ele pode ir lá e encontrar a resposta. Então, o fórum ele pode estar presente dentro do ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, como o SIGA, ou ainda eu posso ter ferramentas próprias para a criação de fóruns, né? Ou posso adaptar outras, como o uso do blog, por exemplo. Eu posso fazer uma postagem e deixar aberta a opção comentários.
Então, os comentários eles vão funcionar como fóruns. Tá? Outra habilidade escrita, o wiki. O que seria o wiki? Né? É uma possibilidade de escrever colaborativamente. O que é escrever colaborativamente, professor? Eu estar aqui em São Luís, aí eu ter uma colega professora Ismália, que eu vim agora, ela está conectada aqui, e ao mesmo tempo a gente está interagindo, escrevendo um texto. Tudo que eu escrevo, ela vê o que eu escrevo, tudo que ela escreve, eu vejo o que ela escreveu, e assim a gente pode compartilhar e colaborar no texto um do outro. Né? Então, escrita colaborativa é muito interessante. Professor, como que eu posso fazer isso? O Google Drive, né, e outras ferramentas também, né, permitem com que você, professor, possa compartilhar documentos e escrever e trabalhar colaborativamente. Só documentos? Não. Podem ser formulários, podem ser tabelas do Excel, podem ser pastas, pode ser 1001 coisas, né? Mas aqui o conceito é para escrita colaborativa. Blogs, apesar de muitas pessoas terem aderido agora às redes sociais e o blog ter perdido um pouco de espaço, eu ainda acho um espaço excelente para a escrita, porque os alunos se concentram naquele espaço. Então, um blog pode ser do grupo, o professor vai vir passando toda semana no blog para ver as produções. Então, se cada aluno meu tiver um blog, eu posso pedir que ao final de cada aula eles façam uma postagem com aquilo que eles aprenderam e com aquilo que eles têm dúvidas. E aí eu vou passando lá e fazendo essa análise. Eu não preciso levar trabalho nenhum para casa. Todos os trabalhos estão online. Tá? Se a minha turma é numerosa, então eu faço blog de grupo. E aí, cada dia, um vai fazer a postagem e aí eu vou analisar, né, menos blogs, porque eu vou ter menos grupos do que se eu fosse avaliar um por um. Ou ainda diários de bordo ou diários reflexivos que podem ser escritos no próprio blog ou em outra ferramenta online de escrita. Portfólios digitais. Então, ao longo de um semestre, digamos que você passou muitos trabalhos. Você não precisa receber esses trabalhos. Esses trabalhos eles podem estar em formato digital. Você pode pedir que cada grupo crie um site ou crie um blog. Né? E aí eu dou dica ali, ó, do sites.google.com, webnode.com, são ferramentas para construção de sites. Eu não preciso saber programar. Basta chegar lá, fazer as configurações e colar o meu texto. Pronto, eu já construo o meu site. E lá podem estar armazenados todos os trabalhos. Eu vou criar um link para cada um dos trabalhos. Trabalho 1, 2, 3. E lá o Google Sites, ele permite abrir caixa de comentários. Então, eu vou no site do grupo, leio o trabalho, observo, deixo os meus comentários e pronto. O trabalho está corrigido. Já vou lançar aqui no meu diário. O que mais? Histórias em quadrinho. Também posso trabalhar com isso. Mas isso é coisa de criança? Não, não é não. Se eu pedir que um aluno de administração faça uma história em quadrinhos para uma venda ou para um marketing, vai ser algo bem sério, não vai ser coisinha de criança, não. Então, eu dou aí como exemplo Toondool, Pickstrips e Strip Generator, que são ferramentas para a construção de histórias em quadrinho online. Então, eu vou estar incentivando a escrita. Outra coisa que eu acho muito legal, a escrita de artigos científicos e a criação de livros digitais. Então, como que a gente pode trabalhar nessa perspectiva? Em disciplinas de pós, mestrado, geralmente o trabalho final do aluno é um artigo científico. E ele deve, né, sempre escrever esse artigo na perspectiva de publicar esse trabalho futuramente, tá? Então, o que eu posso fazer? Incentivar que os grupos, duplas ou indivíduos escrevam seus artigos. No final, o que eu vou fazer? Ler os trabalhos e passar em ferramentas de plágio, porque às vezes o aluno gosta de copiar, tá? Então, CopySpider é uma excelente ferramenta, CopySpider, para analisar se tem plágio ou não. Em seguida, estando os trabalhos todos organizados, eu, professor, vou fazer uma coletânea, um livro. Vou pedir que um bibliotecário ou bibliotecária faça a ficha catalográfica e depois eu posso ir lá na editora da UFMA, pedir e pagar lá para ter o código ISBN. Em seguida, esse vai ser um livro digital. Eu vou colocar online, ou no Scribd, ou no Izu. E aí ele vai ganhar aquele movimento, ó, de passar as páginas, e é uma excelente estratégia. Então, por exemplo, numa disciplina de pós-graduação, em cada semestre que você ministrar, é um livro novo que você vai publicar. E aí você convida um colega de outra universidade, e convida mais um outro colega de uma universidade estrangeira. Então, esse trio vai fazer com que esse livro
e aí convida também outros colegas para colocar textos lá dentro, vai fazer com que ele seja mais valorizado, porque ele vai ser de uma editora universitária, vai ter autoria com professores de outras universidades e vai ter também capítulos de livros com professores de outras universidades. E assim você vai ter sempre produção para você, por exemplo, progredir na sua carreira docente. Outra proposta aqui, habilidade agora linguística mais na perspectiva oral. Precisamos incentivar nossos alunos a falar, a se comunicar, a explicar bem, a dar depoimentos, tá? Então, para isso, nós podemos utilizar uma estratégia bem legal chamada podcast. O que é o podcast? Nada mais é do que uma gravação em áudio, que pode ser de uma entrevista, pode ser de um documentário, pode ser a análise de uma obra, pode ser muita coisa. E olha, não precisa escrever, né? Ele vai ter que falar. Então, vou valorizar a sua oratória. Só que ao gravar um podcast, parece assim bobagem, né? Eu pegar aqui meu celular e gravar um áudio. Só que para gravar esse áudio, sabe o que ele fez? Ele leu, ele estudou, ele escreveu, ele resumiu, ele gravou uma vez, ele não vai gostar da primeira vez, que geralmente a gente não gosta da nossa primeira gravação, vai gravar uma segunda. Não vai gostar da segunda, vai gravar uma terceira. Poxa, olha quanto contato que ele teve com o conteúdo. E você passou aquele trabalho de escrever, o que foi que ele fez? Abriu o livro e copiou, está ouvindo música, não está nem prestando atenção. Copiou, acabou. Só uma habilidade que ele exercitou. E no podcast, não, foram várias, e dificilmente ele vai esquecer. Então, como gravar um podcast? O podcast ele pode ser gravado online, através de uma ferramenta chamada podomatic.com, ou então anchor.com, é uma outra ferramenta para tal, ou eu posso também baixar um aplicativo no meu computador e fazer uma gravação profissional. É o audacity.sourceforge.net, é o site da ferramenta Audacity. Então, baixa essa ferramenta no meu computador, e eu vou poder criar áudios profissionais, inclusive colocando fundo musical, né? Então, fica uma coisa bem interessante, tá? Agora, em tempos de pandemia, mas também fora a pandemia, era possível pedir que os meus alunos gravem um seminário, façam uma apresentação, façam um upload para o YouTube e me enviem o link para que eu possa assistir. Essa apresentação ela pode ser em dupla, ela pode ser individual, ela pode ser em grupo agora, utilizando ferramentas eletrônicas. Então, você pode indicar para o seu aluno que ele utilize uma ferramenta chamada StreamYard. StreamYard com Y, tá? Yard. O que essa ferramenta faz? Ela conecta até 6 pessoas, tá? E essas pessoas, elas podem conversar em simultâneo e gravar toda essa conversa e enviar para o YouTube. Ou ela pode utilizar aqui até o próprio Google Meet, gravar a reunião em várias pessoas, cada um apresenta a sua parte, discute, e depois grava um vídeo e coloca no YouTube. Então, esse seminário, ele também pode acontecer online. Tá? Então, são estratégias aí para desenvolver a oralidade e para que você crie uma avaliação mais criativa para seu aluno. Tá? Então, para aqueles que querem trabalhar com a questão da lógica matemática, raciocínio, então, os laboratórios virtuais de química, física, matemática, basta pesquisar no Google, tem vários. Tá? Os jogos online de matemática, ou xadrez, sudoku, dominó, todos esses jogos, eles envolvem uma coisa, a lógica, o raciocínio. E ainda para aqueles professores que trabalham aí na administração, na contabilidade, nós temos aí a possibilidade das calculadoras científicas online. A HP12C, por exemplo, eu lembro quando eu fiz computação, eu tive uma disciplina de contabilidade, tinha que comprar uma calculadora dessa que custava R$200. Hoje tem um aplicativo que a gente baixa ali no celular, nem precisa mais comprar calculadora, né? Que fantástico. A evolução cada vez maior. Para desenvolvimento da habilidade espacial, então para os professores aí de geografia ou que querem trabalhar com essa questão da espacialidade, o Google Maps, o Google Earth pode permitir aí uma aproximação de história. Eu quero ver aquela praça, eu quero ver a Torre de Belém, utilizando esse mecanismo. Ou ainda eu quero trabalhar com essa questão da organização. Então, posso pedir que o aluno organize uma sequência de slides com imagens diferentes, dando continuidade de acordo com a sua perspectiva e entendimento, e ele vai ter que fazer um comentário embaixo de cada uma das imagens, ou pode utilizar uma ferramenta de apresentação chamada Prezi,
E aí eu limito, né? Eu digo, olha, a sua apresentação só pode ter 2 minutos, tem que ter texto, áudio, vídeo, então ele vai ter que organizar esse material. Então, quem tem essa habilidade espacial vai gostar muito desse tipo de tarefa. Outra possibilidade também, que serve para qualquer disciplina, é a construção de mapas conceituais. Então, eu já fiz uma prova assim, eu estudei para a prova, estudei todo o conteúdo, quando eu cheguei na sala de aula, crente que eu ia receber uma prova, eu recebi o quê, gente? Um texto, com aproximadamente ali 5 páginas, e 3 folhas em branco. E o professor disse assim, até o final da aula, eu quero que vocês construam o mapa conceitual. Eu, hã? Bom, para quem estudou, leu o conteúdo, construir esse mapa vai ser fácil, não vai ter muita dificuldade, mas para quem não estudou, não vai conseguir fazer facilmente, tá? Então, o mapa conceitual, para quem não conhece, nada mais é do que uma forma de esquematização do conhecimento, onde você vai ler uma grande quantidade de conteúdo e vai buscar ali as palavras-chave e vai fazer as ligações. E essas ligações, elas vão te fazer compreender melhor sobre o assunto. Você vai extrair o máximo de informações possíveis para construir o seu mapa. Quanto mais conhecimento você tiver, maior será o seu mapa. Quanto menos você tiver, menor ele será. E uma coisa boa dos mapas conceituais, você não pode copiar do colega. Por quê? Porque se eu encontrar 2 mapas iguais, é 0 para os 2. Ninguém pensa igual ao outro. Né? Todo mundo tem sua forma de pensar, tem sua forma de organizar seu pensamento. Então, a ferramenta CMap Tool, ela é muito interessante para a construção desses mapas. E aí você pode baixar, né, essa ferramenta utilizando ali aquele endereço, cmap.ihmc.us. E aí você vai poder baixar a ferramenta para o seu computador e construir mapas bonitos, como esse daí que está sendo demonstrado aí no slide para vocês. E embaixo eu tenho o endereço do Google Maps, Google Earth e ainda do Prezi, que serve para apresentações eletrônicas, para desenvolver a questão da habilidade espacial e mostrar para o aluno, mostrar para o professor que eu aprendi, independente de ter que escrever, mas tendo que eu preciso agora organizar o meu conhecimento, tá? Outra coisa que eu gosto muito, já trabalhei e já tem até artigo publicado sobre o tema, é a questão dos infográficos. O que é um infográfico? É uma mistura de texto com imagem e, às vezes, números também, depende do texto. Então, eu dou o texto para o aluno, geralmente um texto que fale sobre uma perspectiva histórica, ou um texto que fale aí sobre várias possibilidades de uso de qualquer coisa, e aí ele vai ter que, a partir desse texto, transformar em um infográfico. Então, ele vai ter que combinar texto, palavras, imagens, números, esquemas, para representar o conhecimento. Então, é uma forma de ler o conteúdo do texto de maneira visual. Tá? Então, esse é um exemplo de um infográfico construído por uma revista, então uma pessoa que tem muita habilidade. Óbvio que eu não vou estar interessado em altas habilidades de organização, mas eu quero que o aluno consiga extrair o que é mais importante e colocar no infográfico. Já dizem os psicólogos que a nossa mente, ela é como se fosse assim uma prateleira com muitos espaços, onde a gente vai colocando em cada uma das prateleiras as informações de maneira organizada. E quando precisamos das informações, vamos lá, ó, buscando em cada uma dessas prateleiras e formando nossas frases, nossos textos para a nossa vida cotidiana. Então, se você estuda da mesma maneira que teu cérebro organiza a informação, opa, os mapas conceituais, eles fazem isso. Então, vai facilitar. Quando você perguntar alguma coisa na prova, eu vou lembrar exatamente onde é que eu coloquei e vou buscar essa informação para construir o meu argumento, para construir minha resposta. Então, infográficos e mapas conceituais são excelentes estratégias de estudo, principalmente para quem tem uma habilidade visual. E aí você vai criar uma forma de avaliação muito diferente para o teu aluno. Professor, como que eu construo um infográfico desse? Então, eu vou dar a dica de uma ferramenta, mas tem N outras, basta que você coloque no Google. Então, Canva é uma ferramenta que pode e permite criação de infográficos. Ela é muito utilizada aí no meio jornalístico para fazer postagens, para fazer outras coisas, mas ela tem ali todas as ferramentas para a construção de
esquemas e infográficos. Então, eu sempre incentivo meus alunos do mestrado para que eles coloquem muitas imagens e muitos esquemas em seus capítulos. Isso deixa o texto mais leve e deixa muito mais interessante. Eu sou muito visual, eu gosto muito de imagens, tá? Pode ser que alguns não gostem tanto, mas essa é uma estratégia interessante. Porque quando você vai estudar, quando você precisa lembrar, você lembra da imagem, a imagem te remete à palavra, e uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, lembre-se disso. Os esquemas ajudam a compreender. Para quem gosta de uma inteligência mais corporal sinestésica, então, como que eu poderia criar avaliações, estratégias de avaliações que envolvesse a questão do corpo? Então, eu posso pedir visitas de estudos, eu posso pedir pesquisa de campo. É muito bom quando o aluno consegue se envolver com a pesquisa já na graduação, porque aí ele tem mais probabilidade de querer seguir a carreira acadêmica ou de usar esses conhecimentos da pesquisa no mercado de trabalho. Então, tenho observado aí cada vez mais grandes indústrias criando espaços para pesquisa, onde os pesquisadores, eles são importantes e necessários dentro das organizações. Então, não é só dentro da universidade que o pesquisador tem espaço, mas em vários outros contextos. Então, se ele for formado ali nesse ambiente, vai ser excelente. E aí nós temos aí ferramentas para coleta de dados, tais como a Google Formulários, nós temos aí o SurveyMonkey, né, que permite criar formulários para que ele possa fazer pesquisa. E essa pesquisa não precisa ser em outro lugar, pode ser dentro da própria UFMA. A gente pode definir uma amostra de professores, de alunos, que tenham características específicas para que eles coletem dados, analisem e aprendam, para quando for preciso saber, de fato, analisar um dado, quer seja uma entrevista, quer seja um questionário. Habilidade interpessoal, facilidade em relacionamento, facilidade em contactar o outro, incentivar o outro a ler aquilo que você escreveu. Então, posso criar aí grupos colaborativos online, em que eles terão aí uma missão, né, para resolver um problema, para atacar e identificar uma solução. Então, eu vi uma proposta muito interessante do Instituto Federal do Maranhão, um projeto que foi ano passado, chamado La Passion, em que eles tinham um grupo colaborativo, vindo um professor da Europa, Portugal, Espanha, Bélgica, um professor aqui da América Latina, Venezuela, Argentina, Chile, mais dois professores aqui do IFMA e mais um grupo de alunos. E aí eles se reuniam para escolher um dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis, e eles tinham que atacar esse problema. E aí eu assisti uma das apresentações, e uma delas escolheu justamente a questão da água, a dificuldade, né, em ter água potável. Eles construíram um aplicativo muito interessante que ensina a população a filtrar a água de maneira eficiente com os recursos que tem no próprio município. Então, a areia, o carvão, todos os recursos que tem lá foram utilizados para essa finalidade. E o aplicativo era justamente para isso, para ajudar a população. Então, os grupos colaborativos, eles podem colaborar no sentido de resolver e atacar problemas reais. Ou ainda eu posso incentivar que os alunos criem grupos específicos no Facebook e moderem. Uma coisa é criar, outra coisa é moderar. Aí eles vão ver como dá trabalho angariar pessoas online, e, para isso, os temas precisam ser interessantes, precisam ser polêmicos, precisam atrair a atenção dos outros. Então, moderar e criar grupos online seria aí uma excelente maneira de desenvolver a capacidade interpessoal e criar uma forma diferente de avaliar os alunos, pela sua capacidade em angariar pessoas. E que outras tecnologias e outros recursos que eu posso utilizar na sala de aula? Então, temos visto aí que, antigamente, o celular era visto como um inimigo. Estou dizendo antigamente porque agora, depois da pandemia, eu quero que eles olhem com outro olhar para o celular e para as tecnologias digitais, né? Então, o que era proibido, agora é necessário. Tem até uma charge que diz assim, 2019, proibido usar o celular. 2020,
só pode entrar na sala se tiver o celular, na sala de aula online, que é o que nós estamos vivendo agora. E aí essa postagem nos dá aí 5 dicas de como que nós podemos integrar o celular na sala de aula. Então, incentive o uso do Google Calendário para agendar tarefas. Então, o Google tem a opção do calendário, que você pode estabelecer tarefas em dias específicos, e o próprio Google te envia alertas dizendo, olha, hoje é o dia de submissão do trabalho. Então, gente, não tem desculpa para o aluno não enviar o trabalho. Ah, eu me esqueci. Seu celular te lembrou, você que não quis fazer, tá? Deixe que façam pesquisas durante a aula. Então, no momento que você está ministrando um conteúdo, peça que os alunos se reúnam em grupos, que eles busquem coisas na internet, tragam para a discussão, isso enriquece muito a aula e favorece também a sua própria aprendizagem. Afinal de contas, eles podem levantar aspectos e assuntos que você também não está muito por dentro. E aí, isso vai te obrigar a estudar e se atualizar. Reduz a quantidade de papel, incentive a leitura em PDF. Por incrível que pareça, os mais jovens, eles gostam muito de ler na tela do computador. Eles não gostam muito quando eles precisam imprimir, né, gastar dinheiro com essas impressões, com papel. E a natureza agradece também. Ensine a fazer também, registros adequados, ou com a câmera ou com o gravador. Tem gente que tem pavor, não me filme, não me fotografe. Bobagem, gente. Você está na rua, as pessoas estão te filmando, te fotografando, você nem percebe. Eu ponho meu nome no Google, acho fotografias que eu nem sabia que tinha sido fotografado. Eu vou brigar, Gente, só não está na internet hoje quem não fez nada ou quem, infelizmente, há muito tempo já faleceu. Mas quem está vivo e está atuante, está fazendo, com certeza você está na internet. Teus textos, teus escritos, tuas imagens, até pessoas que não gostam de você e que se ocupam de escrever bobagens contra você. Tá? Mas o trabalho vai fazer com que a realidade seja sempre mostrada. Quinto, permita que os teus alunos utilizem bloco de notas, que eles possam fazer as anotações digitais, ao invés de anotações físicas. Então, não seja um professor do passado, seja um professor de hoje e do futuro, e permita com que o seu aluno use o seu recurso para melhorar a sua prática. É bobagem dizer que ele não vai usar o celular, ele vai ficar mais concentrado. Eu posso estar aqui, de corpo presente, cabeça ausente. E eu posso estar interagindo com o meu celular e, ao mesmo tempo, prestando atenção na aula, onde eu uso o celular para buscar mais coisas para participar da aula e não para atrapalhar a aula. E aí eu vou mostrar alguns aplicativos que eles podem ajudar muito a criar uma interação em sala de aula, tá? Então, um desses aplicativos é chamado aí de Kahoot. Acho que alguns professores já devem ter conhecimento dessa ferramenta. É uma ferramenta para criar um quiz. Professor, o que é um quiz? É um jogo de perguntas e respostas, um jogo de múltipla escolha, onde você estabelece as perguntas e desafia os alunos a responder. Então, esse jogo, ele trabalha com duas lógicas, o acertar e o acertar rápido. Quanto mais rápido você acertar, mais pontos você vai garantir e poderá estar ali entre os 3 primeiros colocados, tá? E se o professor for desafiar a turma a dar um primeiro, segundo e terceiro lugar, você com certeza vai ganhar se você for o mais rápido e acertar. Então, existem 2 endereços, kahoot.com para o professor criar e kahoot.it para o aluno acessar. E tem também um aplicativo, caso o aluno queira baixar o aplicativo para usar no celular, também pode, tá? Então, esse é basicamente o layout, quando você põe kahoot.com, e aí você deve ir aqui em Sign Up para criar a sua conta, e depois, caso já tenha, login. O bacana da ferramenta é que ela está integrada lá com o Facebook, com o Google, e você pode fazer o login utilizando essas ferramentas. Essa captura de tela aqui é antiga, então ela não mostra, mas já tem aqui essas 2 possibilidades de integração, tanto com o Gmail, tanto com o Facebook, para que você economize pouco tempo e não tenha que ficar preenchendo inúmeros formulários. E aí, que tipo de tarefas que eu posso passar? Eu posso criar perguntas múltipla escolha, verdadeiro ou falso, sondagens do tipo, você é contra ou a favor? Você prefere prova com consulta ou sem consulta? Você pode utilizar vários templates já prontos aqui, mas eu sempre gosto eu mesmo elaboro as minhas questões. Então, eu vou aqui no Create para elaborar a minha questão. E aí, quando eu clico aqui e escolho a opção Quiz, múltipla escolha, ele pergunta aqui qual é a questão, as opções de resposta, que eu preenchi aqui, qual a capital do Rio Grande do Sul, coloquei São Luís, Fortaleza, Porto Alegre e Porto Velho, sendo que a opção correta eu marquei aqui, para que o sistema depois
faça a computação dos pontos exatamente como se deve. Posso colocar uma imagem, posso estabelecer quantos segundos essa pergunta vai rolar e a quantidade de pontos que eu quero oferecer, tá? Então, assim, eu vou criando várias perguntas. Quando eu clico de novo aqui em adicionar questão, eu posso adicionar outras questões, do tipo verdadeiro ou falso, perguntas abertas, perguntas de organização, pool, que seria aí as sondagens, tá? Nuvens de palavras, aqui slide e perguntas. Então, há muitas possibilidades aqui para fazer um questionário muito diversificado para a sua sala de aula. Lembrando que isso pode ser utilizado tanto dentro da sala de aula como online, tá? Em tempo real e em tempo não síncrono, ou seja, eu posso criar um link, o aluno responde e eu vou só acompanhando as respostas, sem precisar ficar mediando. O Kahoot agora tem essa possibilidade, tá? Então, quando você salvar e for utilizar a sua tarefa, ele vai perguntar: ensinar para uma sala de aula presencial ou virtual, ou ensinar para que o questionário seja respondido automaticamente, né? Para que o aluno mesmo responda, sem a necessidade de você ficar mediando. Então, você vai escolher como que você quer trabalhar, tá? Então, você pode também utilizar na perspectiva de cada aluno com o seu dispositivo móvel ou em times, para aquela turma em que somente 5 alunos têm celulares e eu tenho 50 alunos. Então, eu vou criar aí 5 grupos de 10 alunos. E aí eu também posso, caso eu tenha esse questionário passar para várias turmas, eu posso randomizar a ordem das questões, randomizar a ordem das respostas, e assim eu posso criar um questionário novo em cada uma das turmas, tá? Quando o questionário for iniciado, ele dá um código, o aluno entra naquele endereço, kahoot.it, coloca o código, e aí vai aparecendo aqui na área, né, dos jogadores. Na medida em que todos os alunos entram, o professor clica em Start para iniciar. E aí o aluno coloca o código no seu celular ou no seu computador, coloca o nome e, em seguida, começa a participar do game. É mostrado na tela a pergunta e as opções de resposta. No celular do aluno aparece apenas esse gabarito, onde ele precisa marcar a opção correta, e caso ele acerte, o aplicativo dá a quantitativo de pontos que ele teve. Quanto mais rápido ele acertar, mais pontos ele vai ter. E assim, gera-se uma possibilidade de avaliação ao final da aula, que é muito interessante. Faz com que os alunos se mantenham atentos para que no final eles possam participar do quiz. E a ferramenta também me dá o quantitativo de alunos que participou, quantos que acertaram, quantos que erraram, a nota de cada um deles, e assim eu faço uma avaliação do aluno e uma avaliação minha também. Por quê? Minha? Sim. Se mais da metade da turma errou tudo, você não fez um bom serviço de ensino. É preciso rever aí também as suas práticas, tá? Outra ferramenta interessante para quizzes chama-se Quizzes, tá? Então, o Quizzes é um aplicativo muito interessante e ele tem umas diferenças do Kahoot. Por quê? O Quizzes, ele permite uma pergunta mais ampla. O Kahoot, ele permite perguntas mais diretas, mais curtas. Ele não permite muitos caracteres na pergunta. Já o Quizzes, ele não tem essa limitação. Então, basta você entrar aqui, ó, no quizzes.com, vai aparecer esse site, você vai fazer lá o seu login, se registrar, pode ser com a conta do Gmail, ou então criar a sua conta. Em seguida, ele vai te perguntar, é um professor? É um aluno? Ou é para questões de negócios ou empresas? Esses aplicativos, eles têm, assim, um caráter, assim, meio infantil, mas não tem nada de infantil. As perguntas, elas podem ser muito elaboradas. Vai depender de você, professor, tá? E aí, quando eu entro na ferramenta, tem aqui um conjunto de quizzes já montados. Eu posso escolher um desses ou eu posso criar o meu próprio. Vem aqui, ó, Create New Quiz, coloco o tópico, vou para o próximo, clico aqui em Create New Question, para a nova questão, vou elaborando todas as questões, indicando as respostas corretas. Quando tudo estiver encerrado, Finish Quiz. E aí, pronto, meu quiz está montado, pode ser em tempo real, pode ser trabalho de casa, ou eu posso praticar sozinho aqui para ver se está tudo correto antes de enviar para os alunos, tá? Então, tem essas duas opções aqui muito interessantes. E aí também modelo time, modelo clássico, onde cada um pode aí escolher como vai trabalhar melhor. Se for para trabalho de casa, eu defino o dia
e defino também a hora que eu quero o limite para que eles respondam o questionário. E aí eu dou o endereço, joinmyquiz.com, o código, inicio a tarefa. E aí vai sendo mostradas as questões no celular do aluno e eles vão marcando os questionários. Esse aqui é diferente porque não é o professor que fica conduzindo. O próprio aluno já vai respondendo e você, professor, já vai acompanhando só o placar, vendo quem está acertando, quem está errando e os resultados. E no final, quando você apertar em Endgame, ele dá o gabarito final. Ele diz exatamente qual foi a nota de cada um, qual foi a questão que houve mais polêmica, mais erro, tá? Então, é basicamente isso. Outra coisa interessante é que ele tem aqui, ó, uma função para criação de memes. Eu posso colocar imagens e trabalhar com essa questão. Se você é um professor de português, literatura, quer trabalhar com isso, eles podem escolher imagens e criar memes. Eu até coloquei uma foto minha para testar e criei um meme. Disse assim, ó, só te digo uma coisa, não te digo nada. Ah, então, criei um meme rapidamente aqui. Não sou, assim, um dos mais criativos para criar memes, mas você, professor dessa área, com certeza vai ter a melhor das intenções. Outro aplicativo legal e que gera interatividade, que pode ser uma ferramenta de avaliação em sala de aula, o Nearpod. Para que serve o Nearpod? Você joga os seus slides lá na ferramenta e intercala os slides com perguntas de múltipla escolha. Tá? Então, aqui ó, estão os slides das minhas aulas, e aí eu intercalo aí com perguntas abertas, múltipla escolha, vídeos e muito mais. Então, o que ele tem aqui de possibilidade? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, ele tem aqui... Só um minuto, deixa eu chegar aqui. Ele tem pergunta aberta, ele tem sondagem, ele tem quiz, ele tem perguntas para ligar, preencher espaços em brancos, sondagens, muitas opções. Né? Então, você pode incluir tudo isso na sua sala de aula ao longo dos slides. Como é que vai funcionar? Eu jogo meus slides para a ferramenta, crio as atividades intercaladas entre os slides, salvo. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou dar o código para o aluno. A própria ferramenta, ele vai gerar um código aqui, ó. Vou mostrar para vocês, que nosso tempo já está passando. Ele vai gerar um código e aí você vai passar para ele, ele vai receber o código e automaticamente essa aula, ela vai para o celular dele. E olha que legal, ele bloqueia as telas, ele não vai mais ter acesso a nada, é só a aula. Na medida em que você passa os slides são atualizados no celular dele. E aí, intercalado aos slides, tem as perguntas. Então, a qualquer momento pode vir uma pergunta. Então, cria-se uma interatividade. Ele mostra, inclusive, quantas pessoas estão na sala. Se algum aluno sai da sala, ele diz, fulano saiu da sala. Então, é uma ferramenta que controla a atenção do aluno e do professor ali em relação ao que está sendo mostrado. E assim você cria uma aula muito mais dinâmica, tá? Então, vamos ver mais alguma coisa. Socrative seria uma outra ferramenta também para criação de exercícios de múltipla escolha, tá? Deixa eu passar aqui, que nosso tempo já está indo. Socrative podem experimentar também uma ferramenta de avaliação. O Plickers também é outra ferramenta legal de avaliação, e essa é muito indicada para aquelas turmas que não têm acesso à internet. Então, por exemplo, você tem o acesso no seu celular, mas seus alunos não têm. Então, você entra no plickers.com, cria as perguntas, cadastra a sua turma. O próprio aplicativo ele vai gerar um cartãozinho para cada um dos alunos. Observem que cada cartão é diferente, tem um formato diferente. E ele tem uma letra em cima, A, B, C e D. Então, o aluno precisa pegar o cartão, olhar para a questão, decidir a sua resposta e levantar o cartão na direção da resposta. E você, professor, com seu celular, baixa o aplicativo Plickers, vai fazer a leitura dos cartões. E dessa maneira vai ter aí um quiz muito divertido, onde só você, professor, precisa ter tecnologia. Os alunos não, já que eles vão utilizar os cartões, tá? Go Soapbox também é um outro aplicativo para avaliar online, tá bom? EducaPlay, outra possibilidade, só que tem aí 16 opções de perguntas também diferenciadas para você aplicar, como, por exemplo, preencher espaços em branco, palavra cruzada, pergunta de diálogo, onde você faz uma pergunta oralmente, o aluno tem que responder também oralmente. Então, para quem estuda inglês, espanhol, francês, outro idioma, é uma ferramenta fantástica, que o professor pode conferir a pronúncia correta do aluno, tá? Então, tem aí muitas questões. Eu gosto muito dessa aqui também, ó, Video Quiz. Como é isso? Você escolhe um vídeo do YouTube e intercala com perguntas. Então, você cria uma nova forma de avaliar. Ou múltipla escolha, a sopa de palavras,
Jogo do alfabeto também é bacana. Você coloca lá um objeto que tem a ver com aquela letra e ele precisa descrever. Então, digamos que eu estou como professor de inglês e estou ensinando sobre os países. Aí eu coloco um país que tem a bandeira com a letra A, Argentina, só que ele precisa escrever a Argentina em inglês, Bélgica em inglês, a Inglaterra e todos os outros países em inglês, para exercitar a sua escrita. Então, jogo do alfabeto. Tem uma coisa comum entre todos esses aplicativos, eles todos são em inglês, gente, mas pode ser uma desvantagem, pode ser uma vantagem para outros, mas são ferramentas intuitivas, em que você rapidamente sabe como configurar e utilizar na sua prática pedagógica. Edpuzzle, para que serve esse aplicativo? Às vezes você gosta de trabalhar com filmes, e aí você passa um dia inteiro só para passar o filme para poder, na aula seguinte, fazer um trabalho de discussão ou responder questionários. Então, o Edpuzzle, ele faz isso, só que para o aluno fazer lá na casa dele, você entra na ferramenta, seleciona um vídeo, faz perguntas entre o vídeo e gera um código. Passa o código para o aluno, ele acessa o vídeo que você escolheu. Esse vídeo pode estar no YouTube, no Khan Academy, em outros canais de armazenamento de vídeos. E aí você vai gerar uma atividade avaliativa para ele fazer na casa dele, sem precisar tomar o tempo da sua aula. Para alguns pode ser muito bom essa estratégia, porque ele ganha tempo para atividades práticas, ou para aqueles professores que não gostam muito de dar aula, que o filme funciona ali como um tapa-buraco, mas não usem dessa estratégia, o aluno percebe isso. Então, mais vale você pedir que ele assista na casa dele ou em outro espaço, responda as questões e venha para a sala de aula para discussão, para interação, para representação e para outras atividades mais práticas. Então, ele é bem interessante. Outro aplicativo que ele funciona basicamente aí, né, como o Nearpod, tá? Ele é o Mentimeter. Para que serve o Mentimeter? Para que você possa criar slides e tarefas para interagir com o seu público, com seus alunos. Então, você pode colocar um slide de conteúdo, um slide de pergunta. Na medida em que os alunos respondem esses gráficos, eles vão sendo alimentados em tempo real. Então, digamos que eu estou numa palestra e lá tem pessoas de vários estados. E aí eu pergunto, de qual estado que você pertence? É o Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul? Então, as pessoas vão respondendo e o gráfico vai sendo alimentado em tempo real. Para o aluno aparece a pergunta. Para você, professor, aparece o total. E depois você pode salvar todas essas respostas. E assim você pode coletar dados em tempo real. Olha que bacana. Você pode perguntar qual a marca que vocês mais usam na casa de vocês, ou quando vocês pensam no tema tal, quais as 3 palavras que te vêm à mente. Assim você cria nuvem de palavras. Quanto mais as palavras se repetem, maior elas ficam. Quanto menos elas se repetem, menor elas ficam. Né? Então, são ferramentas que criam aí atividades muito mais interessantes. E perguntas, né? Perguntas abertas, de múltipla escolha. Outra coisa bacana, o QR Code. O QR Code ele pode ser utilizado de uma maneira bem interessante. Eu posso fazer uma gincana dentro da sala de aula. Para quem não conhece esse código QR, ele pode ser gerado e por detrás desse código pode ter um texto, um áudio, um vídeo, depende do que você quer colocar. Então, tem ferramentas online que ajudam a criar os códigos QRs. Então, por exemplo, essa aqui, você coloca aqui, arrasta o texto ou o PDF, aí ela automaticamente gera o PDF, o código. O aluno vai com seu celular, faz a leitura do código e já recebe o conteúdo que você disponibilizou. Então, pode ser uma URL, pode ser um cartão, um texto, um áudio, um vídeo, o que você quiser, tá? E aí, em sala de aula, eu posso criar aí gincanas, espalhando códigos QR na sala, eles fazem a leitura, recebem um desafio, precisam desenvolver o desafio em colaboração e aqueles que conseguirem resolver mais desafios de maneira correta serão os campeões. Outra coisa bacana, eu também posso introduzir esse código nas fichas de trabalho. E aí, na medida em que eles vão tendo algum tipo de dificuldade, eles podem fazer a leitura, e a leitura dá acesso a um vídeo no YouTube que ajuda a compreender melhor, ou a um texto na internet que ajuda também a responder a questão. Atenção, nunca coloque aí a resposta, coloque o caminho. Nunca dê ao seu aluno o peixe, indique, ensine como pescar, porque dessa maneira ele vai aprender e não vai mais precisar aí do seu auxílio constante. Então, ensine a autonomia e dessa forma você vai garantir excelentes resultados.
E nós já estamos quase concluindo. O Padlet é uma outra proposta interessante. O que é o Padlet? É um mural que você pode colocar vários conteúdos, como, por exemplo, texto, imagem, áudio, animação e vários outros recursos. Pode servir para você, professor, ministrar sua aula, na medida em que você clica nos vários recursos para mostrar para o seu aluno, e pode ser também uma ferramenta de avaliação. Como assim? Eu peço que o aluno, ao longo de 3 semanas, vá recolhendo coisas interessantes da internet e vá gerando aí o seu mural. Eu depois vou passar no mural para avaliar as contribuições colocadas. Então, é uma maneira de fazer com que ele vá sempre pesquisar coisas a mais para preencher no meu mural. Então, esse meu mural, ele pode ter também vários trabalhos e vários quizzes para que ele possa clicar e responder. Então, na medida em que eu estou ministrando a aula, eu posso parar, digo aí, ó, clique aqui nesse ponto do mural para que você possa participar do quiz. Então, dessa maneira, a aula se torna muito interativa e eu crio outras estratégias de avaliação. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês é o livro Apps para Dispositivos Móveis, Manual para Professores, Formadores e Bibliotecários. Esse é um e-book da professora Ana Amélia Carvalho. Tem aí um monte de aplicativos interessantes, aí, alguns eu já falei aqui, outros não. E aí, por ser um manual, ele vai dizendo passo a passo como você pode utilizar. Basta você colocar aqui no Google, você vai achar esse e-book, é gratuito, foi publicado pelo Ministério da Educação Português. Vai ter uma palavrinha ou outra lá que é diferente da nossa, mas no básico você vai conseguir compreender tudo. Então, são propostas interessantes para você utilizar em sala de aula. Então, conceito, ou conclusão, não existe um modelo, não existe uma metodologia ideal, não existe a ferramenta ideal. O que existe ideal? O professor. Esse aqui é essencial. Esse aqui vai ser criativo, vai pegar naquela ferramenta e vai enxergar uma maneira super interessante de ensinar e avaliar seu aluno. Mas uma coisa eu já digo para vocês, as experiências de aprendizagem modernas, elas vão incluir aprendizagem por pesquisa, por desafio, por estudos de fenômenos, de maneira personalizada, com o uso de múltiplos recursos. Quanto mais você puder inovar na sua prática, melhor. Mas lembrando, essa inovação é para que ele possa pensar, criar, não é apenas só para ver as coisas acontecendo, tá? Então, a adoção de tecnologia, ela não é solução para os problemas da educação. A minha formação é em pedagogia, em tecnologias. Eu gosto das tecnologias, mas eu reconheço as suas limitações e estou sempre de olho naquilo que pode interferir na prática pedagógica. Mas precisamos também ver as evidências que muitos professores têm utilizado, têm tido resultados muito significativos. Por quê? Porque eles estão fazendo do jeito certo, o caminho correto. Então, para que as coisas se efetivem, eu preciso, primeiro, motivação, tá? Eu preciso planejar muito bem, eu preciso saber como integrar esses recursos de maneira mais eficiente e usar coisas que estejam em sintonia com a realidade dos meus alunos, tendo sempre uma preocupação com o futuro desses indivíduos. Então, agora que vocês já aprenderam aí muitas ferramentas, eu tenho um convite para vocês. Entre os dias 20 e 29 de outubro, vão ser 2 semanas de formação. Nós vamos ter mais de 30 palestras, mini cursos, possibilidade de submissão de trabalhos, para publicação em anais e e-book, é um evento internacional que eu já tenho feito aí desde 2016, junto com o meu grupo de pesquisa, e as inscrições estão abertas para que vocês participem, para que vocês também socializem as práticas pedagógicas de vocês. Eu acredito que muitos já devam aí ter feito alguma coisa em sala de aula, já ter algum dado, e que pode materializar no artigo e submeter para o evento. Então, estou esperando todos vocês lá, esse ano online. Todos os anos a gente faz de maneira presencial no mês de julho, e esse ano, infelizmente, não foi possível, mas com certeza novas aprendizagens vão ser geradas, e a possibilidade também de intercâmbios com outros professores que vão participar do evento e que, se fosse presencial, nós não poderíamos trazer tanta gente, tá? Referências de leitura, de estudo, né? Então, Sala de Aula Invertida, do Jonathan Bergman, Ensino Híbrido, aqui da Lilian Bassic, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora,
Sala de Aula Inovadora, todos da coleção Desafios da Educação da editora Penso. Vocês podem ir lá no site da editora Penso e colocar lá, Desafios da Educação. Tem todos esses livros e muito mais. Metodologias ativas no ensino superior, aprendizagem investida para resolver o problema do dever de casa. Então, são todos livros interessantes e necessários para nós, professores, no atual contexto. A aprendizagem investida no ensino superior, aula nota 10, são todos livros fantásticos. Eu tenho todos.